Nosso convidado é a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB às eleições presidenciais. O programa ele faz parte de uma série com os presidenciáveis para debater política externa. Mas a política externa como política pública, como instrumento para o desenvolvimento do país. Essa política externa que nós queremos debater, claro, nesses meses que antecedem a eleição e conhecer as propostas de cada um dos candidatos para essa perna, para esse braço externo justamente da política pública. No mês passado nós tivemos Ciro Gomes e neste mês agora de abril, Simone Tebet, senadora. Muito obrigado por aceitar o convite, senadora. Muito obrigado por participar desse debate que é sobre política pública. Obrigada, Jamil Chad. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão nos assistindo pelo My News. Dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui nesse programa para nós falarmos exatamente de política externa sobre a ótica de políticas públicas. Nada me deixa mais feliz, especialmente no momento que nós estamos vivendo e vendo que nesse mundo globalizado, como as guerras, né, se tornaram todas mundiais, porque todas elas, independentemente do tamanho ou da localização, elas têm um impacto na vida do planeta, não só no aspecto da soberania dos povos, da autodeterminação dos povos, mas principalmente pelo que ela representa no empobrecimento das nações soberanas, especialmente dos países menos desenvolvidos e da população mais humilde. Se você me permitir, eu disse que faria isso, que não deixaria você, e você me deu esse espaço generoso, eu gostaria de publicamente dizer da importância do texto, da carta aberta que você fez ao Brasil e ao mundo, quando fez um desagravo em relação a uma autoridade pública do Congresso Nacional, que diz que, ao ir à Ucrânia, que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele atingiu todas as mulheres brasileiras e as mulheres mundiais. E você, como jornalista que acompanha nos campos de refugiados de guerra exatamente a dor e a condição feminina, a condição das nossas crianças e dos nossos jovens, você traz um texto mais do que emocionante, você traz um texto que representa exatamente este momento de dilema, de retrocessos que o mundo, não só o Brasil, está vivendo. Pena que essa comoção é apenas nossa, das mulheres e dos homens de bens, e não atinge os homens da guerra. Mas vai ficar registrado para os anais, enquanto tivermos mulheres e homens valorosos fazendo política no Brasil, nós estaremos sempre combatendo essa chaga, que é uma chaga da humanidade. Me desculpe aí, mas eu precisava colocar na nossa início de conversa a importância do que representou a sua carta como um documento que passa agora a ser oficial, porque está registrado nos anais do Senado Federal. Muito obrigado, senador. Obrigado pela consideração e por levar um texto para o Senado. Senadora, aqui, pelo menos no exterior, estou falando de Genebra, existe, obviamente, uma enorme preocupação, uma enorme curiosidade sobre o que pode ser a política externa de um eventual novo governo no Brasil. Nós vimos, nos últimos anos, uma transformação bastante importante da política externa do país, com repercussões muito profundas para a inserção do Brasil no mundo. Minha primeira pergunta para a senhora: qual é a inserção que a senhora espera do Brasil no mundo? Qual é a posição que o Brasil deve exercer no mundo num eventual novo governo? Bom, já era em tempos normais, imagine agora em tempos de guerra, né? As guerras, elas realmente acirram as nossas diferenças internacionais e mesmo locais, elas mudam a geopolítica e a geoeconomia no mundo globalizado. E, repetindo, ela enfraquece especialmente os países mais pobres. O Brasil vai ter que se reposicionar nesse cenário mundial, mas, se me permitir, eu acho que nesses praticamente 500 anos de vida, desde o Brasil colônia, mais de 200 anos praticamente 200 anos da nossa independência, o Brasil nunca esteve no centro da geopolítica e da geoeconomia mundial, e pela primeira vez tem essa oportunidade, por tudo que representamos e por tudo que o mundo hoje entende como necessário para a sobrevivência do planeta. E nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos condições de colocar, através do Ministério das Relações Exteriores, através da diplomacia brasileira, colocar o Brasil pela primeira vez na sua história no centro da geoeconomia, porque o Brasil tem o que o mundo precisa. O Brasil tem, pelo acordo climático, pelo acordo de Paris, pela necessidade que nós temos de diminuir
diminuir o aumento da temperatura mundial. Nós temos a maior floresta tropical capaz de, num carbono zero, poder não só fazer o nosso dever de casa, mas também como vender esse ativo. Então, diante de todo esse cenário, a única coisa que falta e que precisa é que a diplomacia ela perca esse papel, infelizmente, ideológico que passou a ter, seja pelo governo do PT, governo passado, seja pelo atual governo do presidente da República. Perfeito. Vamos voltar daqui a pouco na questão climática, quero entender melhor o que a senhora quer dizer com isso. Mas antes, há um cenário mundial muito claro de uma disputa entre hegemonias, principalmente Estados Unidos e China. Claro que temos a questão russa hoje, mas o pano de fundo de todos os debates aqui na ONU, em vários dos organismos internacionais, é justamente a relação entre Estados Unidos e China. São dois de nossos maiores parceiros, são os maiores parceiros. Como se posicionar nessa questão dessa disputa de hegemonia entre americanos e chineses na avaliação da senhora? Bom, com isenção e com diplomacia, diálogo, equilíbrio, moderação, né? Obviamente, firmeza, né, nos tratos na área comercial. Mas lembrando que são dois parceiros que têm, repito, não só a soberania nacional, mas a sua própria autodeterminação. Infelizmente, quando nós tivemos no governo passado e no atual governo chanceleres ou representantes do Brasil lá fora como ministros da Relações Exteriores, era sempre fazendo uma disputa ou sempre fazendo uma preferência. O Brasil não tem que ter preferência, especialmente quando nós estamos falando de soberania de um povo. Você foi muito feliz quando disse que nós estamos diante dos dois maiores parceiros comerciais. Não podemos desmerecer a China, que é a maior compradora de commodities no Brasil. Aliás, lamentavelmente, o Brasil só vive de commodities porque não soube fazer o dever de casa e garantir uma indústria forte de base ou de transformação, e com isso vivemos só do agronegócio, sem agregar valores, e com isso também sem gerar emprego e renda de forma permanente para a sua população, mas não podemos esquecer que o superávit da nossa balança comercial, ele se deve especialmente a esses dois parceiros. São dois parceiros importantes em questões diferenciadas. A China compra mais determinados produtos, os Estados Unidos outros. Quando nós falamos, por exemplo, da China, algo em torno de mais de 60% do nosso superávit, eu acredito que 65% dele se deve, inclusive, à parceria com a China. Os Estados Unidos não é muito diferente, não só pelo fato da relação comercial, mas vive como nós na América. Então, acho que essas relações precisam ser estreitadas. E o Brasil, como tem na balança comercial e como tem bom relacionamento com os dois, também nada impede que seja, através do seu ministro, um grande parceiro para dialogar e colocar os dois também na mesma mesa. Perfeito, senador. Agora, tem a questão, que a senhora conhece muito bem, na Constituição, a defesa dos direitos humanos. Isso fica muito explícito, não há como desviar, porque faz parte do da nossa identidade, pelo menos do nosso pacto social. Minha pergunta para a senhora: nós vimos aí nos últimos anos, inclusive nesse atual governo, presidentes que deram as mãos a ditadores, a governos que violaram de uma forma bastante explícita, inclusive muito recentemente. Como lidar ou como colocar os valores que a Constituição brasileira prega nessas relações, sem ao mesmo tempo cometer nenhum tipo de ingerência naqueles assuntos domésticos daqueles outros países? Ou seja, o Brasil vai também ter uma política externa com esses valores, ou, em nome do comércio, tudo vale a pena? Não, de forma alguma. Para existir a ONU, nós fazemos parte do Conselho de Segurança, ainda que de forma provisória, né? Queremos nos tornar, fazer parte do Conselho de Segurança da ONU em caráter permanente, temos que trabalhar por isso. A Organização das Nações Unidas não saiu do nada e não surgiu do nada. Surgiu justamente depois que presenciamos, através das guerras, o espólio dela e as consequências dela, não só no período da guerra, mas pós-guerra, nós tivemos condições, né? Foi escancarado através da televisão, né, do quadradinho da tela da nossa televisão, todo horror que significa uma guerra. É óbvio que não existe neutralidade nesse momento. Não existe neutralidade nessas questões. Elas são absolutas, porque elas fazem parte
daquilo que somos, da nossa essência enquanto humanidade. Só tem justificativa estarmos nesse planeta se for para tratarmos uma mesma comunhão, todos, né, enquanto irmandade. Nós somos povos soberanos na nossa individualidade, mas vivemos num planeta que temos que ter como irmãos, independentemente da nacionalidade, qualquer homem, qualquer mulher. Afinal, se acreditamos em alguma coisa além do que a humanidade, se acreditamos num ser superior, nós temos que entender que aqui no nosso planeta é através da união que podemos chegar, inclusive, naquilo que nós queremos, que é um país e uma nação e nações mais soberanas, mas especialmente mais evoluídas. Então, fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, ainda que provisoriamente, nos traz uma responsabilidade. A responsabilidade de estar ao lado das organizações das Nações Unidas, combatendo todo o arbítrio e defendendo de forma absoluta os direitos humanos. Claro que com diplomacia, claro que com equilíbrio, claro que com moderação, claro que com o diálogo, como a própria ONU consegue fazer. Mas a neutralidade no que se refere à pauta dos direitos humanos não é, uma opção, especialmente para um Brasil que tem na sua Constituição, está lá, né? A autonomia dos povos, a soberania nacional, mas a luta, né, exatamente pela evolução e pelos direitos humanos. Então, nesse aspecto, não cabe neutralidade, cabe diplomacia e, mais ainda, fazer jus àquilo que somos. Nós somos membros da ONU e temos a responsabilidade de seguir a cartilha ou a carta que nos é colocada e do qual, inclusive, nós assinamos. Perfeito, senadora. Eu queria retomar algo que a senhora colocou logo no início, mas colocar num contexto de União Europeia-Mercosul. O acordo foi negociado durante 20 anos, ele finalmente foi fechado em 2019, e a partir daquele momento, foi, de uma certa forma, vive-se, basicamente, um impasse na ratificação. Esse impasse na ratificação ele não tem outro motivo senão, e aí principalmente, a questão ambiental. Alguns usam isso, certamente. Existe uma instrumentalização da questão ambiental para fins protecionistas europeus? Sim, eu acho que isso não há como esconder. Mas, de uma certa forma, aqueles protecionistas europeus encontraram uma desculpa perfeita, que foi justamente nós, brasileiros, não termos feito o dever de casa no que se refere ao meio ambiente. Uma pergunta que vai nesse sentido, na verdade, nesses dois sentidos. Como agir em termos de meio ambiente para que essa inserção seja positiva? E dois, como desbloquear justamente essa ratificação do acordo União Europeia? Bom, Jamil, você faz duas perguntas, mas a primeira, acho que dá mais alta importância, porque vai ao encontro do que eu disse no início. Uhum. Nós temos condições, nesse momento, nos colocar pela primeira vez no centro do debate da geopolítica e da geoeconomia mundial. Infelizmente, o Brasil virou pária mundial, você mais do que eu sabe, que para os olhos do mundo, nós viramos as costas para a questão ambiental, para a questão climática, para aquilo que hoje nós podemos estar falando que pode estar impactando diretamente na própria sobrevivência do homem no planeta. E não sem razão viramos esse pária, nós demos motivos para isso. Mas eu diria que é muito mais uma questão de imagem e de comunicação do que propriamente da falta do dever de casa. Hoje nós temos um presidente da República que, ao invés de expor aquilo que fizemos, né, não só tenta retroceder na pauta que avançamos na questão ambiental, como também tenta vender uma imagem para o Brasil que não é necessariamente verdadeira. O Brasil hoje tem no agro a sua maior força, mas nunca se produziu tanto, nunca foi tão produtivo com tão pouca área. E aí é preciso fazer uma diferenciação entre o agronegócio do bem e aquela meia dúzia de pessoas, claro que um pouco mais do que isso, que na Amazônia Legal desmatam, querem legalizar o ilegal, estimulam mineração em áreas indígenas e com isso, denigrem, obviamente, a imagem do Brasil lá fora. Ao mesmo tempo, temos, sim, um presidente da República que afrouxou na fiscalização e no controle, praticamente desmontou os órgãos de fiscalização e controle da Amazônia Legal e, consequentemente, nós aumentamos, depois de termos tido uma grande diminuição antes de 2019 no desmatamento do Brasil. Primeiro, temos que fazer o dever de casa, e não conseguiremos fazer o dever de casa enquanto não trocarmos o timoneiro. Enquanto não trocarmos o maestro dessa orquestra, né, chamada Brasil, nós não conseguiremos
nos reposicionar ou termos uma imagem realmente real do Brasil de hoje. Esse é um ponto decisivo. Perdemos a voz, não conquistamos nossos novos espaços, enfim, né? Nós precisamos demonstrar para o mundo que nós não somos a figura do presidente da República, primeiro. Depois, ter uma participação ativa nos organismos multilaterais, na nossa defesa, como você falou, dos direitos humanos, da própria ciência. Estamos tendo que dizer para o mundo que nós, sim, brasileiros, acreditamos em ciência e que defendemos o meio ambiente, né? E que a nossa base é única e exclusivamente justiça social. E é isso que temos que buscar, isso que queremos, que é o que o mundo quer. E aí envolve, obviamente, dizer que nós temos a Amazônia Legal como ativo, que nós cuidamos da Amazônia Legal, que a nossa maior atividade econômica, a nossa biodiversidade vem de lá e que é possível manter floresta em pé, garantindo subsistência ao homem que mora nas cidades amazônicas. Isso é possível e isso é totalmente fácil de ser apresentado. Você falou, tocou num ponto interessante, obviamente que também envolvendo relações exteriores, que envolve alguns países se aproveitam disso para, no protecionismo dos seus produtos, tentar impedir a entrada de produtos brasileiros no mundo. Mais uma razão de mostrarmos o que estamos fazendo e estamos fazendo. Um outro ponto importante que eu acho que precisa ser mencionado, né? Para chegarmos a 2023, nós temos que sobreviver a 2022. Eu sou senadora da República, antes de tudo, até o final do ano. E lá nós temos um muro de contenção, porque nós temos que impedir retrocessos até o final do ano. Até o final desse governo, existe lá projetos de licenciamento ambiental, de regularização fundiária errada na Amazônia Legal. Nós temos tentativa de colocar mineração nas áreas consideradas indígenas. Enfim, sobre o argumento falso de que há potássio nas áreas indígenas, não é verdade, 80% do potássio brasileiro está fora das aldeias indígenas, nós temos o PL da grilagem. Então, é isso, o que fazer? Mudar a nossa imagem, mudar o timoneiro, mostrar que o Brasil tem uma das mais avançadas legislações ambientais do mundo, inclusive o Código Florestal. O problema é que falta regulamentação, falta vontade política das autoridades públicas, especialmente do Executivo Federal, no que se refere à aplicação e à fiscalização e controle. Se nós mudarmos isso, basicamente, nós fizemos o dever de casa. Fundos de investimento público e privados no mundo não faltam para serem investidos no Brasil. Existem mais de 40 trilhões de dólares em fundos de investimento no mundo, alguns deles prontos para vir para o Brasil, inclusive porque nós temos hoje no Brasil, através do agronegócio, 2 grandes safras. Poucos países conseguem produzir 2 safras anuais. Nós podemos ter a terceira com carbono zero. Somos um dos poucos países que podemos entregar e vender isso que o mundo quer, que é conseguir neutralizar a emissão de gás carbônico, enfim, por conta do efeito estufa, podendo chegar até 2030 naquele patamar que o Acordo de Paris nos impõe. Então, diante de tudo isso, nós temos... É fácil, não está difícil. Nós temos regras, nós temos mecanismos para isso, estávamos, repito, fazendo isso até 2019, e, infelizmente, com esse desgoverno, tudo isso foi por água abaixo. Mas quando temos legislação e temos órgãos de fiscalização e controle prontos, basta mudar o timoneiro que as coisas têm como se fazer e se fazer diferente. E isso envolve não só a questão climática, a questão de sobrevivência do planeta Terra, mas significa também recolocar o Brasil nessa questão de relação econômica e de comércio exterior. Desculpa, acho que você fez uma... Eu não sei se eu respondi... Acho que você engatou com uma segunda pergunta, não foi isso? Justamente, com essa situação que a senhora coloca, há espaço para desbloquear a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia? Sem dúvida. Ainda há interesse? Não só há, como é necessário, porque não vamos esquecer que mais ou menos, pelo menos em nível, eu diria que populacional, se igualam. Se nós formos olhar o que é a América do Sul, com nossos 12 países, porque, obviamente, que o consumo não se daria apenas nos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas se nós colocarmos o que é a América do Sul em termos populacionais, portanto, de mercado, de consumo, nós temos basicamente a população, pouco menos a população da União Europeia. Aqui deve dar algo em torno, que me corrija, de 400 milhões de habitantes. A União Europeia é um pouquinho mais que os seus 27
Estados-membros ou países-membros da União Europeia deve dar algo em torno de 450. Então, mais ou menos, eles se equilibram em tamanho, em população e mercado. Obviamente, aqui uma população mais empobrecida, que consome menos, a Europa é uma população maior, que consome mais. Mas igualmente importantes, estou falando agora de comércio exterior, né? Estou falando da importância do Brasil dentro desse processo. E também, fazendo parênteses, óbvio que metade dessa população da América é brasileira, mas isso não significa, obviamente, que a gente não possa colocar relativamente em igualdade de condição e de importância. Quem não cuida bem dos seus vizinhos não consegue vender uma boa imagem lá fora. E nós temos que lembrar que os nossos vizinhos aqui, paraguaios, eu faço divisa com o estado, Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia, né? Nós temos uma relação de comércio relativamente forte com a Argentina. O Mercosul precisa ser reavivado. Nós temos, obviamente, que aí praticamente 3 grandes cláusulas que são importantes para nós, não só do livre trânsito entre nossos irmãos, mas também na questão aduaneira, mas nós temos exceções ali que nos permitem também ter tratativas com a comunidade comum europeia. E naquilo que não temos, temos que renegociar com o Mercosul. Tudo isso para dizer que qualquer entrave na política aduaneira com o Mercosul não é motivo para dizer não vou avançar com as tratativas no Mercosul porque queremos comercializar mais com a Europa. Basta rever o tratado com o Mercosul, garantindo e fortalecendo essa importância do Mercosul, tanto na nossa situação interna quanto na situação externa, mas também, com isso, revendo essas cláusulas e fortalecendo, facilitando as nossas relações com o comércio exterior. Eu diria numa única palavra, que a palavra-chave é harmonia, e relação, ou harmonia e relação comercial. Elas não se excluem. Obviamente, também não esquecendo do significado da palavra independência, porque é isso que diferencia um país do outro.